Olá, sejam bem-vindos ao Código Farmacêutico, o MesaCast que vai entrevistar os membros ativos do CEPAF, o Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Meu nome é Pedro Neves, sou aluno do 4º ano da farmácia. Eu sou a Giovana, sou aluna do 1º ano da farmácia. O episódio completo estará disponível no Spotify e no YouTube, e acompanhe as nossas redes sociais para conferir os cortes. E para começar nosso programa com chave de ouro, a gente não podia receber outra pessoa além dele. Formado pela Universidade Federal do Sergipe, fez especialização em saúde do adulto e do idoso, cuidado multiprofissional na mesma universidade, e aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, realizou mestrado em segurança do paciente e cuidado paliativo. Recebam ele, Lincoln Marques Cavalcante Santos. Bom, então começando o nosso programa de hoje, em primeiro lugar gostaria muito de agradecer você, Lincoln, por acertar. Eu que agradeço o convite. É o nosso primeiro convidado, nosso primeiro episódio do nosso programa, o Código Farmacêutico. É um programa que vai entrevistar os membros do CEPAF, que é o Centro de Pesquisa e Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, da farmácia, né, do nosso curso de farmácia. E eu estou muito honrado que você tenha aceitado participar, admiro muito você e muito naquilo que você atua, Lincoln. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Então, para a gente começar, Lincoln, acho que a gente poderia conhecer um pouco mais sobre você, mas dar uma passadinha rápida. Eu queria saber, Lincoln, eu sei que você não é daqui de Ribeirão, não, nem do estado de São Paulo. Não. De onde você é e como que você veio parar aqui? Como que você veio parar na nossa USP? Conta sobre você, Lincoln. Então, eu adoro falar sobre mim, né, gente? Eu me chamo Lincoln Marques, eu sou farmacêutico formado pela Universidade Federal do Sergipe. Eu me formei em 2018, mas eu acabei vindo para o mestrado aqui em 2020, um pouco antes da pandemia. Sou de Aracaju, Sergipe, é lá a minha cidade onde eu me criei, né, onde eu nasci, onde eu frequentava os locais lá. E aí eu acabei vindo para cá para o mestrado por conta da área de cuidados paliativos, que a gente vai abordar um pouco mais ao longo do episódio. Eu tinha um projeto que eu tinha em mente com a professora Fabiana Varallo sobre abordar esses pacientes, né, onde o farmacêutico ele não tem um campo de atuação que é muito divulgado, que é em paliativo e... Tudo certo? Tudo certo. Depois corta. E então eu tinha esse projeto em mente, eu vim para cá em Ribeirão num estágio durante a minha residência, que eu fiz também lá em Aracaju. E nesse estágio eu tive contato com paciente paliativo e eu queria muito explorar esse campo como farmacêutico clínico. E aí eu vim para Ribeirão Preto em outro estágio, né, em outro momento, falei com a professora Fabiana, deu certo, e foi assim que eu vim parar aqui em Ribeirão. E cá estou eu agora no doutorado, saí um pouco da área de cuidado paliativo, hoje eu estou na neuro, mas eu continuo ainda apaixonado pela área e ainda tem algumas ramificações do projeto por aí. Entendi. Então você já veio pra cá já olhando pra área do cuidado paliativo. Já. Interessante, bacana. E se aprofundando um pouco mais na sua trajetória, Lincoln, por que a farmácia? O que te chamou a atenção? O que te encantou na farmácia? Eu acho que talvez, se alguns colegas escutarem, vão se identificar um pouco. Então, a farmácia, primeiro, antes de falar do porquê que eu escolhi cursar a farmácia, vem muito do histórico da minha família. Né? O meu pai, ele era representante de medicamentos, isso lá na década de 70, enfim, 80 eu não era nem nascido. E nisso ele viu a oportunidade de abrir uma farmácia lá em Aracaju. Ele chegou a abrir essa farmácia, ainda hoje existe, tá, gente? Essa farmácia em Aracaju. E eu fui criado, né, dentro da farmácia comunitária, mas eu nunca me enxerguei dentro dela, acredite. Não gostava muito, pode falar. Mas você nunca pensou em trabalhar lá, por exemplo? Não. Tipo, você sempre pensou grande, né? Sim, pensou não, além. eu só não queria farmácia comunitária. Porque eu via que tinham muitos causos lá de pacientes que queriam medicamentos e meu pai vendia qualquer coisa, antibiótico. Controlado ele não chegava a vender, né? Ele não tinha ainda a licença para poder vender esses medicamentos. Mas de tudo ele receitava, ele era o doutor da comunidade. Então era o farmacêutico, apesar dele não ter uma formação, mas ele era o farmacêutico da comunidade. Então, durante toda a minha vida, eu morava em cima dessa farmácia. Eu não me via atuando naquela farmácia em específico, mas eu gostava muito dos conteúdos de biologia e química. Então, sempre tem essas feiras das profissões, né, que vão acontecendo pela universidade. E aí eu fui numa feira lá na universidade privada e conheci o curso de farmácia. E aí eu fiquei
falei, nossa, então dá para unir biologia e química. E foi por isso que eu acabei escolhendo a farmácia. De início eu não sabia muito bem qual campo eu queria seguir. Lá em Aracaju, a gente tem 2 campos principais, que é a farmácia comunitária e hospitalar. E eu já sabia que eu não queria comunitária, né? Mas aí eu acabei indo depois, né? Quando a gente vai conversando, né? Que tem mais coisa da trajetória. É que eu acabei me encantando mais pela área hospitalar. Porque é onde o farmacêutico clínico consegue fazer muitas atividades também. Entendi. Então foi o suficiente pra te fisgar pra farmácia, pro curso de farmácia, mas não o suficiente pra deixar na farmácia comunitária. Mas hoje eu tenho outra cabeça, viu, gente? Hoje eu tô aberto pra qualquer possibilidade. E eu acho que a farmácia comunitária ela tem uma grande contribuição pra atenção primária, né? Às vezes pode ser uma farmácia que seja privada, mas você como farmacêutico atuando lá, atendendo os pacientes, fazendo o rastreamento do território, ela tem um gigante potencial nesses pacientes. Uhum. E quando a gente pensa, né, nesse contexto, a gente lembra bastante da farmácia clínica e do cuidado farmacêutico, né, Lincoln? A última vez que eu vi lá na lista do Conselho Federal de Farmácia, se eu não me engano, são 131 atuações que o farmacêutico pode ter hoje. São 130, na minha época era 70 e pouco. Já era muita coisa, né? Já era muita coisa. Hoje é bastante, né? Bem mais. Bem mais. E a tendência, pelo jeito, é crescer. Cuidado farmacêutico. Por que do cuidado farmacêutico? A gente sabe que é uma área nova, mas assim, você contou sobre a questão do cuidado paliativo, que chamou muita atenção, contou como que foi sua trajetória para ir para o contexto mais hospitalar também, mas o cuidado farmacêutico, como que isso chegou na sua vida? Como que foi a primeira vez que você escutou falar sobre esse termo? Porque muitas pessoas não sabem muito sobre o termo cuidado farmacêutico, né? Então, durante a graduação, no meu primeiro ano, eu lembro até hoje, que teve um congresso, que na verdade é uma semana farmacêutica, organizada pelo Centro Acadêmico de Farmácia. E aí eu fiz parte, né, fui como um ouvinte, eu estava no meu segundo período, e teve um rapaz que veio, um senhorzinho chamado Tarcísio Palhano. Já ouviu falar dele? Não ouvi. Não acredito! Como assim? Tarcísio é pioneiro em farmácia clínica aqui no Brasil. Ele que começou junto com a professora Lúcia Noblar, e tem outro, não sei se o nome dela é Terezinha, não lembro, mas eram 3 professores. E aí ele é alguém que está no Conselho Federal de Farmácia, né, desde 2000 e, enfim, bolinhas antes de eu entrar no curso. E ele deu uma palestra sobre farmácia clínica. E aí eu vi o potencial que o farmacêutico tem, né, de impactar positivamente na saúde dos pacientes. E era algo que eu me encantei. Eu fiquei assim, poxa, mas o farmacêutico, ele é obrigatório, tá na farmácia comunitária. Quando eu visitava as farmácias em Aracaju, eu não via esse profissional. Eu via um balconista que estava lá vendendo mercadorias, vendendo produtos, e ele não vendia de fato, saúde, né? Ele promover saúde naquele paciente. Então, quando eu vi a possibilidade do farmacêutico estar ali, primeiramente na farmácia comunitária, né? Coisa que eu odiava. E depois ele foi falando sobre os serviços farmacêuticos que, de início, eles foram mais no hospital, né? Hoje que está mais amplo. E aí foi quando eu realmente fiquei, interessante, vou querer pesquisar mais. E aí, isso eu estava no meu segundo período, tinha um laboratório lá na Universidade Federal de Sergipe, que era do professor Divaldo, que ele era de farmácia clínica, só que era muito difícil entrar. E aí eu tentei um processo seletivo, acabei entrando depois de um tempo, no meu terceiro período, finalzinho. E aí, a partir daí foi quando eu comecei mesmo os estudos na área de cuidado farmacêutico. Perfeito. É que o cuidado farmacêutico ele acaba englobando, de certa forma, tanto o contexto hospitalar quanto o comunitário, né? Que era justamente... Eu queria aproveitar a oportunidade, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre como que funciona sobre a execução de um projeto, né? Como que funciona sobre a dissertação de um mestrado, né? Justamente porque tem algumas pessoas que podem não ser da faculdade, que vão nos escutar, né? Então, isso pode ser um tema um pouco nebuloso, né? Como é que você envia um projeto? Como que você concebe a ideia de um projeto? Primeiro, eu queria perguntar para você sobre o título do seu projeto completo, sobre sua orientação e sobre sua metodologia, sabe? Como que você delineou o projeto, sabe? Como que você... Porque eu imagino que você deva ter colocado sua carinha lá no projeto, né? Para você poder executar. Né? Então, conta um pouco pra gente como que foi esse processo. Então, todo um projeto de pesquisa, né? Quando você vai iniciar a escrever ele parte de uma pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, eu me encanto pela parte de farmácia clínica, mas eu quero saber o impacto do farmacêutico clínico na saúde da população. Então, a partir dessa pergunta, você já consegue direcionar algumas coisas no seu projeto de pesquisa. Então, se você quer estudar farmácia clínica na saúde dos pacientes, você não consegue
fazer isso, porque existem diversas doenças na população, existem diversos cortes nessa população. Então, tem a população pediátrica, população adulta, população idosa, gestante. Então, assim, a depender da sua afinidade, né, com algum tipo de população, você pode, então, direcionar sua pesquisa para isso. Então, você fez sua pergunta de pesquisa e agora eu vou colocar o exemplo da minha dissertação de mestrado, que foi o paciente em paliativo. Eu tive uma aproximação com uma farmacêutica, a Luciana Favoreto, lá do INCA, do Rio de Janeiro, que ela atuava justamente em paliativo. E eu via que as intervenções dela eram muito legais, muito diferentes de tudo que eu já tinha visto e que não era muito divulgado. As pessoas não sabiam que o farmacêutico conseguia atuar nessa parte. Então, eu comecei a pesquisar, aí vem a segunda parte, né? Já defini a pergunta de pesquisa, aí vem a segunda parte, que é ver na literatura, e quando eu falo de literatura, eu falo sobre o que tem na internet. Então, vejo o que tem na internet sobre o que o farmacêutico consegue fazer em paliativo. E não tinha muita coisa. Então, eu fiquei, nossa, então esse é um campo novo de atuação do farmacêutico. Eu consigo fazer uma pesquisa e, claro, conseguir publicar os resultados dessa pesquisa. E aí foi quando eu tive a ideia do projeto, apresentei para a professora Fabiana Varallo. E nisso a gente vai montar, então, uma metodologia. A depender do tempo que você tem para realizar esse estudo, tem uma metodologia diferente. Então, por exemplo, numa iniciação científica, você consegue fazer algo mais voltado para a literatura, que é pesquisar coisas na internet. Estou tentando traduzir alguns termos, tá? Então, você vai fazer uma busca na internet sobre o que tem e você vai resumir o que tem de serviço farmacêutico em cuidado paliativo. Isso se for uma iniciação científica. O meu era um mestrado. Eu sempre fui uma pessoa, Pedro, muito ambiciosa. Considere-se assim. O bom cientista, ele tem que ser muito curioso. Então, eu fui e coloquei um ensaio clínico no meu mestrado. Mas o que é que acontece? Veio a pandemia, né? Isso acabou contribuindo um pouco para que eu conseguisse concluir esse ensaio clínico. Porque o ensaio clínico ele se trata de uma pesquisa onde você consegue, de fato, atender os pacientes, fazer intervenção, e isso requer um certo tempo. Né? Não dá para você fazer uma pesquisa, um ensaio clínico em 1 mês, 2 meses. Isso requer, no mínimo, 6 meses, 1 ano. E eu acabei fazendo, por conta do mestrado, em 6 meses, mas você consegue fazer outros tipos de estudo também, a depender do seu tempo, novamente. Então, tem estudos de caso controle, onde você não faz uma intervenção, mas você vê, por exemplo, um serviço, um hospital que já tenha um farmacêutico, e aí você vai analisar o que ele documentou, né, naquele atendimento do paciente. E aí você vai fazer uma análise documental. Mas isso depende muito do seu objetivo de pesquisa. Quando a gente pensa em indicadores, né, aquilo que a gente vai avaliar, né, vai tirar como resultado, a sua proposta era avaliar algum resultado, era tirar algum indicador, ou era mais a questão de uma descrição do que como funciona, né, tipo a questão da atuação do farmacêutico? Eu queria mesmo ver o impacto do farmacêutico na saúde daquele paciente. Então, muito do que me auxiliou no meu projeto de mestrado foi a experiência da residência. Né, eu saí da graduação, fui para a residência multiprofissional. Para quem não sabe também, a residência é um programa de pós-graduação, onde é um ensino no serviço. Né? Nós, como estudantes, na verdade, profissionais de farmácia, vamos para algum serviço do SUS e vamos aprender lá, na prática. E aí eu tive essa experiência de 2 anos, e aí eu sabia mais ou menos onde que eu conseguia atuar. Eu consigo tirar um medicamento que não podia estar prescrito para aquele paciente por conta da idade dele, ou porque os rins dele já não estavam funcionando mais normalmente. E aí eu conseguia, por exemplo, pegar um exame, creatinina, né, que é um dos, para você avaliar a função renal. E aí você tira aquele medicamento, você diminui aquela dose, e aí você já vê imediatamente um resultado ali. E aí eu consigo pegar o antes e depois, comparar com a minha intervenção e ver se realmente teve um impacto. Essa é uma das variáveis, mas no meu estudo do mestrado, pela população de cuidado paliativo ser mais idosos, então tem aquela lista, né, de medicamentos inapropriados para idosos, e a gente vê muito esses medicamentos prescritos para essa população. Então, a gente tenta verificar, né, se realmente é necessário, se está sendo seguro, se está sendo efetivo, porque senão, conseguimos então diminuir. Essa foi outra variável que eu estudei, que eram os medicamentos inapropriados. Dentre outras, porque foi tanta coisa. Dentre outras, teve os medicamentos que tinham potencial de causar delírio no paciente quando ele não sabe onde ele está. Tem alguns medicamentos que podem causar. Então, eu verifiquei isso também na população mais idosa, que é mais comum, né, nos pacientes geriátricos.
dentre outras variáveis, mas aí depende muito do que você quer avaliar. Eu queria ver o impacto do farmacêutico antes e depois do meu serviço. Então, as variáveis que eu vou escolher são mais clínicas. É ver se o paciente está melhorando a funcionalidade dele. Às vezes ele chega no hospital de um jeito, não consegue caminhar muito, não consegue falar. Tudo bem que em paliativo é muito difícil o paciente realmente se recuperar, mas pelo menos manter aquele estado ou deixar ele confortável, acolhido, esse é o nosso objetivo. Então, a depender justamente daquela pergunta de pesquisa, você vai avaliar qual indicador você pode usar ou não. Entendi. Então, é uma análise de intervenção e desfecho, basicamente. Isso, Entendi. exatamente. Aproveitar o momento, eu queria que você definisse, acho que talvez seja a principal pergunta do programa de hoje, Lincoln, o que é o cuidado paliativo? Nas suas palavras, depois de tudo que você estudou, depois de tudo que você viu, como que você definiria o cuidado paliativo? O cuidado paliativo é uma arte, eu diria, porque é uma arte do cuidado. O cuidado paliativo, para mim, é sobre você entregar algo, né, com muito amor, com muito acolhimento. Porque o paliativo, quando o paciente ele entra, né, nesse cuidado, ele já tem um diagnóstico de uma doença que vai limitar a vida dele. Então, já requer uma certa visão holística, né? Que é uma visão não muito tecnicista, de que, eu vou entrar com um tratamento que vai curar esse paciente e ele vai viver mais tempo. Não, em paliativo, todos os pacientes que entram, eles têm alguma doença que vai limitar essa continuidade. Então, para mim, o paliativo é esse acolhimento, é fazer com que o paciente ele não sofra, com que ele não tenha muitas intervenções que sejam invasivas. Então, por exemplo, uma internação numa UTI ou intubação, porque o paciente às vezes está numa fase mais ativa de morte ou fase final de vida. E aí você pergunta para o paciente o que é que ele quer. Às vezes é um idoso de 80 anos, 90 anos, e ele não quer ser entubado, ele quer passar os seus últimos momentos com a família. A gente deve respeitar isso. Infelizmente, hoje o paliativo ele ainda não é muito difundido na medicina, nem entre as famílias também brasileiras. Mas a gente tenta sempre falar assim, você quer ver os últimos dias do seu ente querido numa UTI, ele não está podendo falar, entubado, será que isso é bom? Mas eu quero tentar de tudo para que ele sobreviva. Mas será que ele tem condições realmente de sobreviver? Como que vai ser essa qualidade de vida dele? Né? Com sedativos, com dispositivos nas veias, enfim. Então, para mim, cuidado paliativo é sobre uma arte, é uma arte do amor, a arte do cuidado. Perfeito, Lincoln. Eu queria só fazer um comentário que nessa semana a gente teve o Intervalo Farmacêutico, que é um outro programa também do CEPAF, que os membros se reúnem, né, para poder fazer comentários e ter apresentações. A penúltima foi a do Lincoln, né, também sobre o cuidado paliativo, e você falou uma frase que me tocou bastante, que foi a questão de, além da gente ter que, como profissional de saúde, a gente tem que garantir uma qualidade de vida, a gente tem que garantir também uma qualidade de morte. E eu acho que isso me entusiasmou bastante pro nosso programa inicialmente, mas também, deu uma outra visão, assim. Porque quando a gente vai ver a definição de medicamento, um dos tópicos é o paliativo, né? É curativo, profilático, para diagnóstico e o paliativo, né? O que é uma pena que não seja tão difundido assim ainda hoje, né? Apesar de ser uma coisa muito importante. Você falou de diversos contextos que o cuidado paliativo se dá. Às vezes alguém que pode estar nos escutando, a primeira coisa que pensa ou é no câncer ou é uma pessoa que está com morte cerebral, vamos supor assim. Então, não é só nesses sentidos que a gente tem o cuidado paliativo, né? Você poderia falar pra gente, quais são os contextos, assim, nossa, que a gente pode ver e a gente não reconhece o que é paliativo de início, mas que é, de fato? Existem alguns critérios que você consegue definir, né? O paciente que deve entrar em cuidado paliativo, mas hoje, como acontece na prática, existe, pessoal, uma diferença entre a teoria, né, e a prática. A gente tenta sempre unir, como profissional de saúde, unir os dois. E hoje, como que acontece na prática? Os pacientes que estão em paliativo, a grande maioria, eles têm câncer. Tem algum tipo de neoplasia, são pacientes oncológicos. Mas, de fato, os pacientes que realmente precisam do cuidado paliativo, nem sempre eles têm um câncer, né? Às vezes eles tiveram um AVC, que é o derrame, tiveram um infarto no coração. E isso vai limitar a continuidade da vida desse paciente. Então, toda doença que ela vai trazer essa limitação para continuar, né, enfim, a viver a vida. Então, esse paciente ele já está apto a entrar em cuidado paliativo. Só que, novamente, trazendo para a realidade, hoje eu vejo muito cuidado paliativo, ele sendo implementado mais quando o paciente está num
curso de final de vida. É um cuidado paliativo total. Mas existe já na literatura, na internet, o paliativo que ele é considerado proporcional. É algo que eu tento sempre falar para as pessoas. Existe o cuidado paliativo onde você tem o tratamento curativo e você tem o cuidado paliativo proporcional. Para quê? Para promover alívio de sofrimento. Para que o paciente não precise passar uma semana tendo aquele mesmo sintoma, como, por exemplo, ansiedade, depressão, falta de ar, falta de apetite, náusea, dor, principalmente dor, né? Em paliativas a gente vai falar mais um pouco sobre essa questão da dor, para que ele não passe tanto tempo sentindo esses sintomas sem ser tratado, né? Fato que existem muitas equipes de medicina, muitos médicos que eles têm que avaliar mesmo o paciente, mas por conta de algumas especialidades, eles acabam deixando passar alguns sintomas. É algo que o paliativo não deixa passar. Então, geralmente, o paciente, né, que precisa de cuidado paliativo, ele não só tem uma neoplasia, que seria o câncer, mas ele pode ter tido algum problema do coração, problema no cérebro, ele pode ter uma epilepsia, por exemplo. Eu já atendi pacientes que tinham o vírus HIV, mas tinham associado a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana. E a AIDS, ela já é uma doença que limita a vida do paciente. Então, esse paciente ele já pode entrar em cuidado paliativo, mas não precisa ser um paliativo total, porque tem a terapia antirretroviral, que você consegue ainda ter algum tipo de efetividade a depender do estágio da AIDS. Então, o paciente ele começa a entrar no paliativo proporcional, você ainda tem aquela tentativa de cura. Nem sempre é possível, mas tem casos que hoje a gente já vê, né? Tem o quê? Umas 6 pessoas que já foram curadas do HIV. Não é isso no mundo, tá, gente? Aqui no Brasil ainda não lembro se tem algum dado. Mas o paliativo, então, ele tem esse perfil de tentar entrar logo no início da doença. Fazer com que o paciente ele não sofra desde esse início. Entendi. E não é restrito ao contexto hospitalar também, né? O cuidado paliativo, ele tá no domicílio também, tipo, em outros contextos também, né? Hoje em dia eu vejo muito serviço de home care. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas muito pouco, pra falar a verdade. Pronto, o serviço de home care hoje é uma tentativa de tentar tirar o paciente do hospital e deixar ele em casa com condições parecidas com o hospital. Porque o paciente, quando ele entra no hospital, hoje existem dados que dizem que se o paciente ele entra no hospital, ele está mais propenso a morrer do que se ele pegar um avião. Por exemplo, sério. Sério, do que se ele entrar numa usina nuclear. Então, o hospital é um ambiente que a gente sempre tenta prezar por práticas seguras em saúde, mas nem sempre é possível porque a equipe é gigante. Você lidar com pessoas de formações de diversos locais, pessoas que nem sempre sabem o que estão fazendo. Vamos ser polêmicos nesse podcast. A gente vai chegar daqui a pouco na questão da equipe multiprofissional. Nem sempre as pessoas têm uma formação muito adequada, acabam, enfim, entrando no mercado de trabalho, e isso pode refletir em práticas inseguras em saúde. Então, você está no hospital, você está propenso a pegar uma infecção, a você tomar um medicamento errado, né, ao médico dar um diagnóstico errado. Então, quanto menos tempo o paciente passar no hospital, melhor. E aí existem hoje condições de que a gente consegue montar na casa do paciente um leito, né, deixar ele sendo assistido com uma equipe. E aí hoje existe, então, já existe há muito tempo, mas hoje está mais famoso essa questão do home care, que são empresas, geralmente, que fazem essa assistência semanal, às vezes até diária, com certos tipos de profissionais, a depender da necessidade do paciente. Então, esses profissionais se dirigem à casa do paciente e ficam atendendo ele lá. Aí, essa é a parte do home care que hoje está sendo bastante divulgada. Entendi. Mas daí seria mais voltado para o contexto privado, né? No SUS... Isso. Teria... No SUS, hoje tem algumas iniciativas ainda bem engatinhando, mas eu já vi aqui em Ribeirão, tem um serviço chamado SAD. Tá vendo que eu lembro das coisas? Às vezes a gente acha que é tanto o conteúdo, né, do mestrado, porque é uma correria após, né? Mestrado, doutorado, mas a gente lembra ainda. Vai vindo, os termos vão vindo. Eu lembrei agora que tem um serviço, que é o Serviço de Assistência Domiciliar, o SAD. Eu sei disso porque eu atuei no hospital aqui, né? Eu não posso falar o nome. Mas eu atuei no hospital aqui, no meu mestrado. E eu lembro que a gente conseguia encaminhar alguns pacientes para esse serviço, né? O SAD. Que ele é um serviço da prefeitura e é da atenção primária. E eles têm uma equipe reservada para fazer esse home care. Então, no SUS ainda está engatinhando. Em Aracaju tem o Melhor em Casa. Eu acho que existe até uma política pública, não sei se é nacional, estadual ou municipal, que fala sobre essa questão do melhor em casa, né? Tirar o paciente do hospital, deixar com que o SUS atenda ele em casa, né? O paciente ele não pode se deslocar para a UBS.
Então, a UBS, a equipe de saúde daquele bairro, ele então se desloca até a casa do paciente para poder continuar com esse atendimento. E a maioria dos pacientes que estão, então, em home care, eles estão em paliativos. Grande maioria. Continue nos acompanhando na parte 2.